Bom dia, sexto ano! Tudo bem com vocês? Vamos começar nossa aula de terça-feira. Vamos aí com nossa primeira videoaula da semana. Ontem tivemos aula presencial. Você que está em casa, não está no sistema híbrido, realizou as atividades, né, que foram pedidas ontem. Peço que você envie as atividades antes de fazer as correções, tá bom? E qualquer dúvida que você tiver, estou disponível no plantão. Ontem o plantão foi presencial, no restante da semana, nos dias em que nós temos aula, o plantão é virtual, né? Pelo WhatsApp, das 7 às 11, estou disponível para atendê-los, tá bom? Hoje nós vamos encerrar aí o capítulo 2 do livro de língua portuguesa e vamos iniciar o 3, tá bom? Então, vamos fazer aqui a leitura, a correção das atividades do encerramento do capítulo, vamos conhecer o gênero que será trabalhado aí no terceiro capítulo do livro de língua portuguesa e também no de gênero, leitura e análise, e já vamos aí fazer a correção das atividades, as leituras necessárias. E se você ficar com dúvida a respeito de qualquer tópico aí da nossa aula, não deixe de participar do plantão, tá bom? Envie a sua dúvida, o seu questionamento e também utilize a internet a seu favor, né? Vamos passar a utilizar dicionário, internet, o próprio livro didático como material de pesquisa, tá bom? Você é pesquisador, tá bom? Então, vamos praticar, tá? Vamos lá, o encerramento do capítulo 2, nós vamos começar com o texto Deus existe, né? Nós estamos falando aí há algum tempo já sobre as parábolas, que são gêneros, né? São textos, é um gênero textual em que nós temos textos que trazem ensinamentos para nós e nós vimos que muitos dos textos das parábolas têm um cunho religioso, né? Tanto que na Bíblia nós temos a presença de várias parábolas, né? Jesus utilizava parábolas justamente para ensinar o povo, né? Vamos lá, a parábola de hoje é Deus existe. Vamos fazer a leitura e depois a correção das atividades. Deus existe. Um homem foi a uma barbearia para fazer a barba e cortar o cabelo. Entre uma conversa e outra com o barbeiro, ele falava de Deus. Certo momento, o barbeiro disparou: "Esqueça isso, eu não acredito que Deus exista." O homem se espantou, mostrou-se perplexo, ensaiou alguma resposta, calou-se. O barbeiro continuou o serviço. Alguns minutos depois, o cliente quis saber o motivo de sua descrença. "Por que diz isso, meu amigo?" O barbeiro lhe respondeu: "Há muita miséria no mundo. Pessoas passando fome, crianças são abandonadas. Se Deus existisse mesmo, não haveria tanto sofrimento no mundo. Por que ele permite que tudo isso aconteça?" Com essa resposta, o cliente ficou calado. Quando o barbeiro terminou o serviço, ele pagou e saiu. Assim que chegou à porta da barbearia, a primeira pessoa que viu foi um mendigo, com a barba e os cabelos muito grandes e sujos. O homem sorriu, voltou à barbearia e disse ao amigo: "Eu não acredito que existam barbeiros." Sem entender, o barbeiro respondeu: "Como você não acredita que existam barbeiros? Eu acabei de fazer sua barba e cortar seu cabelo." O homem prontamente disse: "Eu não acredito que existam barbeiros. Se existissem barbeiros, não existiriam homens como aquele, barbudos e cabeludos." O barbeiro retrucou: "A culpa não é minha. Como recebe esmolas todos os dias, deveria vir até mim. Se ele viesse, eu faria dele um novo homem." Então o cliente respondeu: "É isso, amigo. Como os barbeiros, Deus também existe, mas as pessoas não vão até ele. Por isso existe tanto sofrimento no mundo." Autor desconhecido.
No nosso quadrinho de vocabulário desconhecido, nós temos perplexo, prontamente retrucou, né? Utilizando pistas do próprio texto, estruturas, ilustrações ou mesmo fontes externas, como dicionários, construa o sentido das palavras seguintes. O que é perplexo? Abismado, atônito, aturdido, boquiaberto, espantado, estarrecido, estupefato, surpreendido, transtornado. Veja a quantidade de sinônimos que essa palavra tem, né? Quando você está perplexo, você está espantado, você está boquiaberto. Então, são palavras aí que você agora pode utilizar nas suas produções textuais, nas suas respostas, né? Que faça parte do seu vocabulário. Prontamente é imediatamente. Retrucou, respondeu de maneira contestatória, replicou, retorquiu, revidou. Agora, vamos aqui para as nossas questões. Primeira questão do encerramento do capítulo. De acordo com a interpretação global do texto, analise as afirmações. Nós temos aqui 1, 2 e 3. Primeiro, podemos identificar o texto Deus existe como uma parábola, pois seu objetivo comunicativo é provar a existência de Deus. Peraí, nós temos ali um texto, né, que traz um ensinamento para nós, né? Traz alguns ensinamentos, até mais de um, né? Tem ali, né, o cunho religioso. Nós sabemos que a parábola ela costuma ter esse cunho religioso, mas o seu objetivo comunicativo é provar a existência de Deus. Vamos para a próxima. 2. Nos diálogos estabelecidos entre o barbeiro e o cliente, verificamos uma condição discursiva monitorada. Peraí, vamos voltar ali quando nós trabalhávamos, né, o último tópico do nosso capítulo, né, do nosso segundo capítulo, que foi justamente a questão da condição discursiva. E nós vimos que pode ser espontâneo ou monitorado. O monitorado é aquele em que há regras ali e tal. Agora, a conversa entre o barbeiro e o cliente era monitorado? Havia regra, tempo para cada um falar, planejamento ali? Era espontâneo, né? Foi um diálogo ali espontâneo. Então, não foi monitorado, planejado, regrado, tá? Terceira, apesar do emprego da linguagem formal ao longo da narrativa, podemos afirmar que a espontaneidade comunicativa entre os personagens, agora sim, não acabei de falar que o diálogo deles foi espontâneo? A espontaneidade comunicativa entre os personagens, né? Ali não havia regras, não haviam regras, né, a serem seguidas na fala. Há uma linguagem ali formal, né, durante toda a narrativa, nós não identificamos ali presença de coloquialismo, e a linguagem, aliás, a condição discursiva ali era espontânea, tá bom? O diálogo deles foi espontâneo, tá? Então, está correto que se afirma apenas em 3, porque na 1 nós discordamos aqui da questão de que o objetivo dessa parábola é provar a existência de Deus, e aqui na segunda a respeito da condição discursiva monitorada, é espontânea, tá? Terceira afirmativa apenas está correta. 2. Neste capítulo, vimos que as parábolas são textos narrativos que, como as fábulas, pretendem passar algum ensinamento. Muitas vezes, a lição presente nas parábolas tem um cunho religioso, como ocorre nesse texto. Que ensinamento podemos tirar dessa parábola? Nós podemos tirar alguns ensinamentos aí dessa parábola, tá bom? Como é uma questão que trabalha bastante a questão da interpretação, aqui nós temos sugestões de resposta, tá bom? Se você
colocou aqui com outras palavras ou identificou ali outro ensinamento, não tem problema, tá bom? Desde que esteja coerente aí com o texto que foi lido e com a pergunta, tudo bem. A sugestão de resposta que o livro traz. Para os que acreditam em Deus, ele não é o culpado pelas escolhas erradas que as pessoas fazem. Então, é um ensinamento aí que nós podemos tirar desse texto, dessa parábola que nós fizemos a leitura. Agora, mídias em contexto, a última parte aí da atividade do encerramento do capítulo. 1. Atualmente, a internet nos oferece uma infinidade de maneiras de lidar com a linguagem. São textos, imagens, vídeos, GIFs, memes, etc., que o tempo inteiro estão à nossa disposição, solicitando compartilhamentos, curtidas, comentários. Então, a internet, ela está repleta aí desses recursos, né? Com essa linguagem, essa variedade linguística aí, e está a todo tempo pedindo para nós interagirmos, né? Como? Compartilhando, curtindo, comentando, mandando para o amigo, marcando, enfim. Nesse contexto, é preciso estar atento para algumas questões fundamentais, como a necessidade de refletir sobre os limites entre liberdade de expressão e ataque a direitos. Pensando nisso e nos conhecimentos que você adquiriu a respeito da função social das parábolas, discuta com seus colegas e seu professor. Então, aqui, nós já podemos retirar aí desse enunciado que nós devemos ter responsabilidade ao utilizarmos a internet, tá bom? Não é porque é fácil acessar a internet, que todo mundo tem acesso hoje em dia às redes sociais, a esse conteúdo, esse bombardeio de informações a todo tempo, que nós não temos que ter responsabilidade ao utilizar a internet, tá bom? Vamos lá, primeiro, em textos argumentativos para defender uma opinião, vale tudo? Argumentar. O que é argumentar? Quando eu argumento, eu defendo o meu ponto de vista, né? Por exemplo, se eu acredito em Deus, vamos aproveitar, né, o tema da parábola. Se eu acredito em Deus, eu vou falar com você e algumas vezes eu posso argumentar a respeito disso, né, defendendo a minha opinião. Não foi isso que o cliente fez? Foi isso que ele fez, mas espera aí, será que vale tudo? Vale ofensas? Vale fazer chacota, fazer memes ofensivos? Então, isso daí nós já podemos perceber, né, que não vale tudo. E aí, antes de passarmos para a segunda, vamos aqui no Aprenda Mais. Todo texto é produzido tendo em vista uma função social. Tanto que quando nós trabalhamos os gêneros textuais, nós sempre vimos qual é a função de tal gênero, né? Cada gênero tem a função. Quando nós tratamos de gênero, nós tratamos de função. Todo gênero tem uma função. Isto é, um objetivo comunicativo, como passar um ensinamento, por exemplo, fábula, parábola, etc. Informar o público já é outra função que as notícias, as reportagens possuem. Instruir o interlocutor, manuais do usuário, receitas, bula, enfim, são gêneros que têm a função de instruir o interlocutor, entre outros. E já sobre ali a primeira questão a respeito do argumentativo. Os textos argumentativos são aqueles em que há defesa de um ponto de vista baseada em argumentos. Estes, por sua vez, são as razões que utilizamos para defender nossa opinião. Quando nós temos uma opinião sobre algo e nós vamos defendê-la, nós utilizamos argumentos. Então, o texto argumentativo ele vem para você defender uma opinião, seu ponto de vista a respeito de qualquer assunto. 2. Especialistas em comunicação visual costumam dizer que a internet é um terreno fértil para intolerância. O que você acha disso? Bem, nós estamos ouvindo bastante agora um termo chamado cancelamento, né? Quando alguém faz algo
que é visto como não tão bom assim, né? Vamos utilizar essa linguagem como algo não tão legal, essa pessoa corre o risco de ser cancelada, ou seja, todo mundo parar de seguir, as pessoas entram no perfil dessa pessoa e colocam um monte de comentários lá intolerantes, preconceituosos, violentos, e isso não é legal, né? Nós falamos ali há pouco que ao utilizar a internet nós devemos ter responsabilidade, tá bom? Então, quando essa questão aí diz que os especialistas afirmam, né, que a internet é um terreno fértil para intolerância, é porque isso acontece de forma muito mais fácil, porque nós temos um acesso muito fácil a essas pessoas, né, a todo mundo. E outra coisa, a internet tem a questão do anonimato, né? Vocês com certeza já viram os perfis fakes, né? As pessoas fazem um perfil com nome falso, uma foto falsa, às vezes nem colocam foto, para disseminar o ódio, para disseminar comentários intolerantes, então para fazer aquelas coisas que não são legais, né? Então é um terreno fértil para a intolerância. Reflita sobre isso, né? Se você quiser comentar, mandar um comentário a respeito disso, participe do plantão, tá bom? No WhatsApp das 7 às 11. E você também pode responder no caderno, tá bom? Colocar a sua opinião. São temas importantes, tá bom? Que inclusive caem em avaliações como o Enem. Né? O Enem, já que nós estamos falando aqui em argumentação, né, textos argumentativos, o Enem ele busca muito isso, que você mostre a sua argumentação, seu ponto de vista, você defenda isso e de forma a respeitar o próximo, respeitar os direitos humanos, isso é essencial no Enem. Então nós já devemos já ir pensando nisso, tá? Terceiro, para você, quais são as vantagens e as desvantagens da velocidade da comunicação no ambiente virtual? É uma resposta pessoal, né? Como eu disse, é muito fácil ter acesso a alguém, né? A algum famoso, por exemplo. Então, isso pode ser bom, mas também pode ser não tão bom assim, né? Quando as pessoas atacam as pessoas, disseminam aí fake news a respeito das pessoas, enfim. Então, reflitem um pouco sobre isso também. 4. O que devemos fazer para combater posicionamentos intolerantes, preconceituosos, etc. na internet? Então, como isso agora é muito comum, estão surgindo leis, delegacias especializadas, né, para combater crimes cibernéticos, por exemplo, como de preconceito na internet, enfim, comentários racistas, divulgação de fake news, enfim. Então, como nós podemos combater? O que nós podemos fazer para combater? Seria denunciando, né? As próprias redes sociais apresentam opções lá no perfil para você denunciar o perfil. Você pode boletins de ocorrência online, enfim. Então, nós podemos combater isso dessa forma. Outra forma aí que é mais fácil ainda e mostra também uma atitude responsável, não compartilhando fake news, não comentando coisas preconceituosas, não mandando mensagens intolerantes, enfim, tudo isso faz com que nós utilizemos de forma mais responsável e combatendo esse tipo de atos preconceituosos, intolerantes e irresponsáveis aí na internet. E você também vai refletir aí o que você acha, né, que deve ser feito para combater esse tipo de posicionamento intolerante e preconceituoso na internet. 2. Agora, utilizando os argumentos mais interessantes trabalhados na questão anterior e o que aprendemos neste capítulo sobre a função social e a estrutura composicional das parábolas, você e seus colegas deverão produzir coletivamente uma parábola para ser postada na rede social da escola. Para produzir o texto, utilizem o tema problematizado na tira abaixo. Vamos lá. A rainha é uma doença muito perigosa. A raiva é uma doença muito perigosa. É transmitida por animais contaminados e comentários e postagem nas redes sociais.
Portanto, a parábola produzida deverá trazer a seguinte lição moral: a raiva é um veneno que bebemos na intenção de fazer mal aos outros. Aqui pede que seja uma parábola coletiva, né, realizada por todos os colegas da turma. Mas você vai fazer a sua individualmente no caderno, tá bom? Como nós não podemos juntar a turma toda e produzir essa parábola, vamos fazer individualmente, tá bom? E aqui está a lição moral, né? A parábola tem um ensinamento. Você vai colocar mais uma vez seus conhecimentos aí a respeito desse gênero textual em prática. A raiva é um veneno que bebemos na intenção de fazer mal aos outros. Reflita sobre esse tema, sobre esse ensinamento e construa uma parábola, tá bom? Aqui nós temos indicações aí de livros, né? Outras fontes. Alexandre Rangel, As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos. Então, é um livro aí que possui parábolas, né? Humberto Rodin, Sabedoria das Parábolas, da editora Martim Claret. E agora nós vamos entrar no terceiro capítulo do nosso livro. Nós vamos falar sobre mitologia. Até então nós falávamos sobre parábola, né? Parábola foi o gênero textual que nós trabalhamos aí nesse bimestre, nesse capítulo, né? Nós trabalhamos no primeiro e no segundo bimestre as parábolas. Já vimos fábulas e agora vamos para o mito. O que é mito? O que é mitologia? Aqui nós temos a abertura do terceiro capítulo. Nós temos aqui, né, uma imagem que é bem representativa. Nós temos uma índia, né, uma foto de uma indígena. Aqui, o que estudaremos neste capítulo? Características e funções do mito. Quando trabalhamos com o gênero textual, trabalhamos função. Então, o mito tem uma função. O texto, nós já trabalhamos aí fonema, letra, sílaba, palavra, né? Classificação da palavra segundo a posição da sílaba tônica e quanto à quantidade de sílabas. Já trabalhamos frase, né? Nós vimos frase exclamativa, declarativa, enfim. Agora vamos trabalhar o texto. Tipos e gêneros textuais, encontros de vogais e semivogais e desencontro de vogais. Caracterizando o gênero. Neste capítulo, você vai conhecer algumas narrativas fantasiosas criadas por povos em diferentes épocas e lugares para explicar fenômenos cuja origem desconheciam ou não compreendiam. Essas narrativas são os mitos. Na busca do maravilhoso, ao longo do tempo, os povos sempre procuraram dar sentido ao mundo ao seu redor, explicando a seu modo a origem da chuva, do trovão, dos diamantes, o movimento dos astros, etc. Os personagens que povoam os mitos são seres maravilhosos e encantados, humanos ou não, que fazem parte do imaginário popular. Sem dúvida, você já ouviu falar de alguma dessas narrativas. Elas fazem parte da nossa cultura. Nós falamos em mitologia, normalmente vem à nossa mente a mitologia grega, a mitologia romana, nórdica, mas nós também temos a nossa mitologia, tá bom? A mitologia, ela vem aí da cultura, da crença, da identidade de um povo, né? Antigamente, quando nós não tínhamos explicações, né, palpáveis, né, como estudos científicos, enfim, a respeito do surgimento de algo, vinham aí os mitos, né? Narrativas, basicamente orais, que vinham com a intenção de explicar, né, como aqui mesmo diz, criadas por povos em diferentes épocas e lugares, então durante diversas épocas e por todo o mundo, para explicar fenômenos cuja origem desconheciam ou não compreendiam. Por exemplo, a chuva, meu Deus, de onde vem a chuva, por que chove? Então, havia ali uma narrativa toda fantasiosa para contar ali o que é a chuva, né? A chuva é quando Deus chora ou quando os deuses choram, aí vem a chuva, que são as lágrimas dos deuses, enfim. Eram essas explicações aí que tem muito a ver com as crenças e a cultura dos
povos, tá bom? Vamos lá. Antes de passarmos aí, né, temos os conhecimentos prévios, os questionamentos que nós fazemos a nós para refletirmos, né? No capítulo 1, vimos que os preconceitos se estruturam a partir de mitos. Você se recorda do que são os mitos nessa perspectiva? 2. Você conhece outro significado para a palavra mito? A 1 e 2 aqui elas se complementam. Por quê? Nós vimos que os preconceitos se estruturam a partir de mitos, coisas que não, afirmações, né, que não têm um fundo aí verdadeiro, como, por exemplo, português é a língua mais difícil de se aprender, peraí, né, ou eu não sei gramática, é outro mito, né, se você fala o português, se você escreve, você sabe gramática. O que nós aprendemos na escola aprendemos a ter consciência dessas regras que nós já colocamos em prática no dia a dia, quando falamos, quando escrevemos, né? E aqui, você conhece outro significado para a palavra mito? Nós vamos ver que mito, né, atualmente ganhou um novo significado, né? Surgiu aí o verbo mitar. E o que é mitar, né? É fazer algo surpreendente, algo diferente, né? 3. Mito é uma palavra de origem grega que tem relação direta com dois verbos, mitel e mitel, que significam, respectivamente, narrar algo para alguém e nomear algo, designar. Com base nisso, o que podemos entender sobre a narrativa mítica? Nós já falamos aqui um pouquinho, né? Narrar algo para alguém. Na sua origem, né? Os mitos, eles não eram escritos, é um gênero textual, um gênero basicamente oral, né? Ele era contado, os mitos eram contados aí, e havia uma seriedade muito grande aí ao contar os mitos, né? Acreditava-se, inclusive, que se você fosse um Rapsodo, por exemplo, um poeta Rapsodo que tinha a função ali na Grécia de contar, narrar os mitos, se você mudasse ali a narrativa, aconteceria coisas como, por exemplo, um vulcão entrar em erupção, aconteceriam coisas não muito legais assim, né? Então deveria ser uma narrativa ali fiel ao mito que já existia, né? Que já era contado aí. 4. Você sabe por que algumas sociedades conferem tanta importância aos mitos? Você conhece algum mito? O que ele narra? Essas aqui são pessoais, né? Você sabe e você conhece. Então, se você tem algum conhecimento sobre mito, ótimo, agora nós vamos aprofundar nossos conhecimentos a respeito do mito. Se você não conhece, ótimo também, vamos aprender aqui, vamos conhecer o que é o mito, vamos conhecer diversos mitos e pesquise aí. Mito é um assunto importante, né, para os nossos estudos literários e é muito divertido, tá bom? Espero que vocês gostem desse capítulo. E se vocês tiverem sugestões aí de mitos que vocês já conheçam e queiram que nós façamos aqui, né, a leitura, que nós trabalhamos aí esses mitos, é só me falar, tá bom? Me indicar aí que nós